Boa noite, irmãos e irmãs do Centro Espírita Portal da Luz. Que o nosso Mestre Jesus esteja nos amparando, nos protegendo, que toda essa equipe amorável do Portal da Luz possa estar também nos amparando, nos intuindo, nos ajudando, principalmente com relação à saúde, e todos aqueles nossos irmãos que se encontrem nos hospitais em consequência da Covid, que eles possam ter alívio e recebam logo a vacina para que a gente possa, então, ter um pouco mais de esperança. Queremos agradecer pela oportunidade da reflexão. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a reencarnação. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Não é uma simples frase, é um legado que nos faz refletir do quanto é necessário toda essa transição, tanto moral quanto física, que o mundo está sofrendo, e principalmente cada um de nós, porque cada um vai aprender as lições que a dor e que toda essa pandemia está nos trazendo. Então, é individual o progresso, cada um de nós vai aceitar ou não, né? Vai progredir de acordo com a nossa capacidade, com a nossa fé, com a nossa aceitação. E este legado que a doutrina espírita nos traz é sempre uma esperança de que tudo passa e que a vida é uma continuidade e que nós teremos tantas chances quantas necessárias para que aprendamos a viver e a amar como irmãos, como filhos de um só Pai, que é Deus, e que Jesus veio nos trazer o seu ensinamento através do Evangelho, trazendo este consolo de que somos filhos de um Pai amorável, bom e justo. Por que esquecemos as vidas passadas? Os espíritos superiores respondem que não podemos e nem devemos saber tudo ainda. Deus assim o quer em sua infinita sabedoria. Sem o véu que nos oculta certas coisas, ficaríamos ofuscados, como quem sai de repente do escuro para o claro. Quem viveu em existência precedente, quadro de relevo neste mundo precário de convenções, pelo despreparo evangélico, poderia continuar alimentando falsas noções de superioridade. Orgulhosos de ontem, prosseguiriam olhando a humanidade do pedestal da sua presunção, perdendo salutar oportunidade de redimir-se pela vivência da humildade renovadora. Eis o grande desafio para todos nós. Esquecendo o passado, somos mais senhores de nós mesmos, em verdade, retratando assim toda a divina sabedoria. Já ao contrário, a recordação de atitudes condenáveis vividas no passado seria fonte de dolorosas consequências para o espírito arrependido e sequioso de recuperação. Dependendo da necessidade em nova existência corpórea, a criatura recebe outras capacidades no campo das energias físicas
e morais. Ou seja, o que o espírito já conquistou ou superou, tanto no campo moral quanto no intelectual, fica guardadinho, armazenado, numa espécie de pendrive ou um HD, que é o nosso perispírito. Todos os nossos aprendizados, todo o nosso progresso, tudo o que nós fazemos e fizemos em reencarnação precedente e na atualidade fica gravado, esperando novos dados a cada reencarnação, para quando necessário ser usado com toda a sua integridade. Emmanuel nos esclarece que a plena recordação do passado representaria vários inconvenientes para o espírito, que seja o cultivo de ideias errôneas e sistemáticas, exaltação do orgulho desmedido e avassalador, lembranças humilhantes causando desequilíbrio e revolta, continuidade de preconceitos raciais, sociais e religiosos, perturbações na vida em geral, no lar e na sociedade, ocasionando desestímulo e compreensíveis dificuldades. Haja vista hoje em dia o quanto ainda está difícil para nós aceitarmos os outros, né, que sem esses preconceitos, né, ainda hoje se vê muito preconceito, tanto racial quanto religioso, quanto de casta, quanto na vida em geral. Então sabemos que existe muito preconceito ainda e precisamos aprender a aceitar o nosso irmão como filhos de Deus. Todos nós estamos num estágio evolutivo, que estamos a cada reencarnação aprendendo um pouco mais, porque esta é a lei, como é dito ali na primeira frase, é a lei, o progresso. Nós progrediremos fatalmente. A única fatalidade que existe na vida é o progresso, porque nós, de alguma forma, ou pela dor ou pelo amor, aprenderemos a ser verdadeiramente cristãos e a evoluirmos. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta diária são recursos de sublimação que nos compete aproveitar com resignação e fé. Eis a expiação. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Ora, nós estamos expiando, ora, nós estamos sendo provados, porque esta é a lei, né? Para que possamos progredir. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas é preciso antes liquidar com paciência as dívidas que contraímos com a lei. Como poderemos quitar dívidas das quais nem lembramos? Pelo amor. O amor cobre uma multidão de pecados, nos diz Jesus. Na maioria das vezes, não vemos criaturas se doando aos outros ou uma causa nobre, com abnegação, com dedicação, com amor? A lei é uma só, mas os meios de quitá-la são vários. Mais uma prova do amor de Deus por nós, a chance da escolha, a chance de revivermos, de reencarnarmos para repararmos os nossos erros do passado. E a única moeda
capaz de quitar os nossos débitos é o amor. Jesus veio nos provar isso. A providência divina nos concede a oportunidade de recomeçarmos da estaca zero, dando como que uma borracha no passado, com um novo cérebro que funciona como um velador ou um apagador, sepultando as recordações do passado, abrindo ao espírito livre e desimpedido o caminho da redenção. Os irmãos já se deram conta que o quanto a vida, o quanto Deus é complacente para conosco? Pela lógica dos espíritos superiores, não poderemos jamais regredir. Portanto, se não somos melhores hoje, somos igual ao que éramos ontem. E o que ganharíamos recordando de coisas ruins ou que já sabemos? Existem estudos científicos que comprovam a pluralidade das existências pela regressão da memória. Esse estudo chama-se palingenesia. E é válido como terapêutica. Mas voltarmos ao passado é estacionar no tempo e no espaço. Portanto, só é válido por uma boa causa. É para frente que se anda, diz o ditado popular, e é para os braços do Pai que nos levará para todo o conhecimento e discernimento do que é melhor para a evolução do nosso espírito imortal. Vamos tentar ser melhores hoje, para que amanhã nossas preocupações tenham outros valores com mais redundância espiritual e que mais nos aproxime de Deus, como nos ensina o Evangelho de Jesus, como nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo. A vida terrena é uma escola. Por exemplo, na escola, o aluno toma conhecimento da lição. Após, são feitos testes para avaliar o aprendizado. A parte que não entendeu deve estudar mais. O que conseguiu apreender fica guardado para oportunamente ser aplicado no dia a dia, no campo profissional, no campo moral, enfim, em todas as oportunidades de colocar na prática o conhecimento. E também no futuro, em próximas reencarnações. Aquilo que eu não aproveito hoje, com certeza terá grande valia em outra reencarnação. Se o aluno rodar no teste ou não souber aplicar o ensinamento, deverá repetir o ano letivo, ou pelo menos recuperar a matéria. Aí sim, então poderá ocupar um grau mais elevado, eis a aprovação. Os mais renitentes dirão, mas na escola, pelo menos, lembramos alguns detalhes. Então, pergunto eu, por que rodou no teste? O que não lembrou, não assimilou, ou ainda não aprendeu a lição. Terá que fazer tudo de novo. A repetição é a mãe da ciência, diz o adágio popular. E a ciência é o conhecimento colocado em prática. Todo aquele que tem o conhecimento e não coloca em prática, não se torna um sábio, não evolui. Então, para que nós nos tornemos sábios,
teremos que colocar na prática todo o aprendizado, todo o amor, todo o ensinamento que Jesus nos trouxe. A doutrina espírita nos ensina que a vida é assim. O Pai nos manda para a escola terrena e o resto é conosco mesmos. Afinal, temos o livre-arbítrio, esta bendita liberdade que nos redime ou causa a nossa perdição. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando tivermos dúvidas do que fomos ou fizemos em existência anterior, é só sermos honestos conosco mesmos. Ao fazermos uma autoanálise, prestar atenção em nossas boas ou má tendências. Como nos indica Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. É lógico que já temos a capacidade suficiente para discernirmos e para avaliarmos claramente o que é o bem e o mal. O objetivo maior da reencarnação é justamente a evolução do ser. E a dor e as dificuldades são para que sintamos na pele o sofrimento e as vicissitudes em todos os níveis. E para que saibamos aquilatar, avaliar a benevolência do Pai e também adquirirmos misericórdia para com os nossos irmãos do caminho, porque à medida que sabemos, que sentimos na pele todas as dores e os sofrimentos, nós saberemos ter pelo menos misericórdia para com os nossos irmãos que ainda não aprenderam. Aquelas qualidades nobres, construtivas e aptidões inatas, conservadas, que estão guardadas lá no nosso pendrive, que é a nossa bagagem, são precioso adubo para a ampliação de conquistas culturais e novas aquisições morais, sentidas e vividas pelo espírito imortal. O dispositivo que aciona esse HD, esse pendrive, é o sentimento e a vontade. Então, a qualidade dos nossos sentimentos trarão à tona todos aqueles sentimentos guardadinhos, todo aquele aprendizado que já tivemos no decorrer da nossa existência imortal. E em cada nova reencarnação, a vontade do ser humano dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde estaria o seu mérito se lembrasse o passado? Na questão 393 do Livro dos Espíritos, Kardec nos explica, através dos Espíritos, sobre esse esquecimento. Por que esquecemos o passado? Pela misericórdia divina, para que tenhamos mérito em todas as conquistas e que nenhuma conquista é perdida. Todo e qualquer conhecimento é aproveitado de alguma forma. O meu pai costumava dizer que o saber não ocupa espaço. E realmente não ocupa espaço, porque o nosso perispírito guarda todo esse conhecimento para o nosso futuro, para que nós possamos ser pessoas melhores, porque todo conhecimento, toda sabedoria colocada na prática é evidente que torna o ser muito melhor. O amor de Deus nos proporciona
campo fértil para a semeadura de novos valores evolutivos a cada nova existência. Nem prêmios, nem castigos, só consequências, nos avisa Emmanuel. A partir do instante do renascimento, vai começar a ser escrito no grande livro da eternidade mais um capítulo de luz ou de sombra, segundo a vontade, o esforço e os recursos de cada um. Somos heranças de nós mesmos. É então o notável romance do aperfeiçoamento que reinicia seu curso no cenário da vida, a cada renascimento. Então, por que esquecemos o passado? Porque, meus irmãos, Deus é bom demais e quer que nós, seus filhos muito amados, cheguemos até Ele livres de nossas imperfeições e mazelas, por nossos próprios méritos, porque o professor ensina, mas quem tem que prestar teste, quem tem que provar que tem o conhecimento somos nós mesmos. Então a vida é o professor, nós os alunos devemos sempre estar demonstrando o quanto estamos aprendendo com a vida. Agradecemos então por estarmos neste momento, cada um ocupando seu próprio espaço, errando e aprendendo, indo e voltando, mas antes de mais nada, tentando buscar através da fé e do conhecimento o equilíbrio que só o Pai de bondade pode nos proporcionar. Que os mensageiros de amor, de luz, possam estar nos amparando hoje e sempre, e que nós possamos sair ilesos desta pandemia, mas sairmos muito melhores, porque é através da solidariedade, da fraternidade e da misericórdia que nós nos tornaremos verdadeiramente cristãos e cada dia melhores. Muito obrigada, meus irmãos. Tenham uma boa semana e que Deus nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.